Sejam bem-vindas, doutora Letícia Manzano Bueno, sou médica pediatra e te ajudo a entender e agir em cada fase do seu filho, mesmo você sendo mãe de primeira viagem. E hoje eu vou falar sobre a internet, sobre como proteger os nossos filhos e não transformar a nossa casa numa guerra por causa da rede social e internet. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que mesmo a criança que tem a sua fase de crescimento e desenvolvimento, o mundo digital também tem esse crescimento e desenvolvimento. A tecnologia mudou o nosso modo de agir, o nosso cotidiano, como a gente age e interage não só no nosso trabalho, mas como a nossa família, a nossa casa, o nosso ambiente, né? Que a gente foi do industrial para da rural para industrial, né? Então, isso mudou muito o comportamento e de saber que, igual, por exemplo, em 2003, teve lá uma pesquisa da TNS, da Science, né, que 80% das crianças influenciam no poder de compra por causa da persuasão de propaganda que elas recebem no dia a dia e que tem essa persuasão no poder de compra da família, tanto para carro, roupa, alimentos, como também em 2008 o IBGE já mostrava naquela época que a criança ficava uma média de 4 horas, na tela, na televisão. E isso naquele período. E agora como mudou tudo, como está com muito mais intenso, e a gente tem que cada vez mais estar conversando e debatendo sobre isso. A gente teve lá a ECA em 1990, que foi sua promulgação, né, e agora, a partir de ano passado, que teve essa mudança da lei, e esse ano entrou em vigor com a ECA digital. E eu trouxe a doutora Juliana Manzano, que é uma advogada tributarista, e ela é especialista em cibersegurança para a gente estar conversando e ela está nos orientando como proteger nossas crianças e adolescentes nessa era digital. Afinal de contas, doutora Juliana, o que que é o ECA digital? O ECA digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, a lei dele foi instituída ano passado, em 2025, e está em vigor desde o dia 17 de março de 2026. Então, nós tivemos aí uma mudança importante no campo do direito para a proteção das crianças, né? Hoje, a grande mudança, assim, o direito ele precisou acompanhar, porque hoje, como você bem falou, tem essa mudança de, eh, as crianças influenciam as compras e tal, e não adianta só proibir o celular, ou proibir a tela, ou proibir: "Ah, não vai jogar, não vai fazer isso". Por quê? Porque as crianças elas brincam, elas interagem, elas estudam, elas aprendem, tudo no meio digital. Então, não é simplesmente proibir, é fazer com que ela faça uso daquilo conforme a orientação dos pais, porque os pais também precisam mudar em relação a esse comportamento que está tendo, né. Como você falou assim: "Ah, lá na era industrial, a mãe sai, vai para o trabalho e deixa a criança e compensa com mais coisas materiais", mas só isso não basta, tem que estar de olho. O ambiente digital, ele é um ambiente como o ambiente físico, né. A gente tem, mudanças no ambiente físico e que os pais sempre estão antenados, e no mundo digital é a mesma coisa. A gente tem que entender que o mundo digital é um ambiente, ele não é só uma ferramenta, tá. Então, o ECA digital, ele vem para mudar algumas coisas e, assim, quando pais, mães, né, ouvem lei, responsabilidade e tal, pensa assim: "Ai, pronto, mais uma coisa para eu ter que me preocupar e eu ser responsabilizada". Não é assim. A gente tem que entender, né, e ficar tranquila que a lei e essa responsabilização que existe dentro do ECA digital é para proteção e é para prevenção. Esse é um ponto importante. Então, mas daí me explica um pouco melhor, como que essa lei na nossa vida real, como que a gente vai aplicar isso? O que muda de fato no dia a dia da família? Excelente pergunta, doutora Letícia, porque, eh, o a grande mudança é justamente tirar
do peso dos pais algumas coisas que eles não têm controle, eles não conseguem. Por exemplo, acho que a mudança principal é que as plataformas digitais, elas são corresponsáveis, elas precisam hoje não é mais assim: "Ih, aconteceu um problema com uma criança, então vamos mudar, como é que a gente vai agir?". Hoje, quando uma plataforma, ela lança um produto ou ela tem uma organização melhor, ela tem que pensar: "Mas se a criança, se o adolescente vê isso está adequado para ele? Isso não está adequado". Essa é uma responsabilização que, de certa forma, tira um pouco a responsabilidade dos pais do tipo: "Agora eu tenho que ficar 24 horas por dia olhando o que que meu filho está na internet, está vendo na internet", E né. acabava sendo impossível os pais acabarem controlando sempre, não é mesmo? Sim, porque Porque não tem. e era fácil de colocar na culpa dos pais, de colocar assim: "Você tem que fiscalizar e você tem que ver tudo antes do seu filho". E Isso. qual pai no dia a dia, na correria que é hoje em dia, que consegue com essa carga de trabalho que a gente tem, que é de 8, 10, 12 horas de trabalho, e daí ainda ter deslocamento, e ainda chega em casa e ainda tem que cuidar do dia a dia, da rotina familiar, né, de, alimentação, e é dever de casa, e é estar junto, brincar, é o que a gente recomenda, você tem que sentar para brincar com seu filho, você tem que sentar para escutar, para conversar. E como nisso tudo a gente vai enquadrar e esse como que eu vou ver antes para depois ver se está adequado ou não para o meu filho avaliar, ver. Isso. E eu acabo vendo muito que as mães acabam tendo esse escape de deixar em tela, o uso de tela, inclusive para ela poder fazer as coisas do dia a dia em casa, né. Então, a gente vê muito que, isso foi bom essa lei tá vindo, porque de fato, no dia a dia, a gente acabava não conseguindo fiscalizar o dia a dia da criança do que ela está vendo. Então, a gente fica um pouco mais tranquila, que sabendo que agora tem uma lei e que os aplicativos têm que estar cuidando e sempre se policiando de se uma criança estiver vendo esse assunto, se é adequado ou não. Isso. Na a pergunta, ela muda um pouco. Antes é assim, antes era: "Mas o que que os pais fizeram e que deixaram essa criança ver alguma coisa?". Hoje a pergunta é: "O que foi feito por parte da plataforma para prevenir que essa criança estivesse, eh, sujeita ao risco, a coisa". Muda, a pergunta muda, porque como você falou, a mãe trabalha, o pai trabalha, é uma jornada exaustiva de trabalho e quando ele chega em casa, quando a mãe chega em casa, ela tem o chapéu de mãe, mas ela tem o chapéu de mulher, ela tem uma outras, né, Outras funções, outras né. funções e que é injusto com essa mãe falar assim: "Olha, agora você tem que cuidar do algoritmo que a plataforma faz". E que muitas vezes a gente nem entende direito, né, porque muitas Exatamente. igual, às vezes não é da nossa área e a gente não sabe nem direito como agir, né, nessa Não, parte. e não tem como, você ser responsabilizado por uma coisa, por exemplo, ah, eh, vamos lá, você tem o seu carro, certo? Se Certo. der algum problema nele, você vai para onde? Você vai consertar o seu carro? Não, a gente vai na oficina, né. É. Isso. E se tem uma peça, alguma coisa do carro que quebrou e que a montadora entende que aquilo é importante, ela, antes de fabricar, ela já toma todos os as Precauções. precauções e tal, para prevenir acidentes, tanto que, hoje tem airbag, tem detector de calça. Há quanto tempo muita geração, aliás, teve uma geração aí que foi criada sem cinto de segurança, sem um monte de coisa, Exatamente. né. E a gente não é obrigado a entender de tudo do carro. A mesma coisa no ambiente digital. Essa mãe, ela não precisa saber de algoritmo e de coisa. Quem sabe, são as plataformas. E elas não podem, eh
colocar coisas que são nocivas, que gera vício e que aquela rolagem infinita e principalmente que tipo de conteúdo que ela está mostrando. Então, tem aí algumas, mães, fiquem tranquilas, vocês não estão sozinhas, tá? A responsabilidade não é só sua, você é responsável por aquilo que você pode controlar. Sim, mas aí o que eu vejo muito também é o seguinte, que a gente tem que como a gente tem que aprender também com a história, né, ver o que que a gente viu, o que que estava digamos assim, no dia a dia, com o uso de telas, uso de jogos, as armadilhas que o mundo já gerou em algumas famílias, e a gente tem que ver, e por que que de repente começaram a ter que conversar e falar mais sobre isso e segurança? Porque foi visto que no dia a dia o jeito que estava sendo conduzido não estava adequado e que estava tendo muito agressores e que estava Bullying e e estava aproveitando essas situações que estava ficando muito solto, muita sem segurança, muito disperso, assim, estava, digamos assim, sem lei nenhuma, né? exatamente, só que a lei, a internet, ela não é uma terra sem lei. Exato. As pessoas precisam entender que ela, existe uma regulação, uma regulamentação e assim como existe a lei, existe a punibilidade, né. Então, eu acho que vamos voltar um pouquinho aqui, que hoje quando a gente ouve só de: "Ah, aconteceu isso, porque essa plataforma está aqui, porque aconteceu e tal", tudo. A mãe, ela precisa, eh, não só: "Ah, vou proibir tudo, aqui em casa não tem tela, aqui em casa não tem celular, aqui não". Gente, essa criança, ela vai ficar defasada, porque a internet, as plataformas, elas são se usada com critério, né, ela é excelente para aprendizado, porque você consegue mostrar exemplos. "Ah, ó", tal. Vamos pegar, eh, lá quando a gente aprendeu a atravessar a rua, Uhum. né. Hum. Então, a mãe fala assim: "Bom, você vai sair na rua, primeiro, não fala com estranho, né". Aham. Hoje em dia a gente fala com o motorista do Uber, mas isso é uma outra história. Mas não Isso fale é com uma outra estranhos. aula. É uma outra aula. Não fale com estranhos. Quando for atravessar a rua, atravesse na faixa de segurança. Veja, olhe para os 2 lados, mesmo que a rua tenha um sentido só. Houve uma orientação dessa mãe, houve uma educação dessa mãe, Uhum. né, desses pais para a Para essa criança. criança. E ela cresceu Aprendendo isso, aprendendo escutando isso, isso, né? escutando isso. A mesma coisa acontece com o mundo digital. Essa criança, o os pais, a mãe, ela principalmente eu acho que a mãe que, sempre tem um geralmente tem mais afinidade, né, com a criança na educação em casa, assim, "Olha filho, não é que não, não pode usar e acabou". Primeiro, a conversa vem antes de qualquer punição. Por Sim. quê? Antes era: que você está vendo aí? Você está vendo conteúdo impróprio?". Hoje, a plataforma, ela tem que fazer uma aferição da idade da criança, porque se a criança tem 9 anos, pode estar sujeita a conteúdo que um adulto estaria sujeito, ou ainda que um adolescente de 15, de 16 Que são anos, diferentes, que né, são essa fase. diferentes, são fases diferentes. E a plataforma, ela é responsável por essa aferição. Ah, mas e aí? E a privacidade de dados, né? Porque é uma criança de 9 anos que está vendo como é que a plataforma sabe e, né? Que esse é Então, muito difícil. E quando eles usam, às vezes, o acesso via YouTube, via essas coisas com os dados dos pais. Também isso Então, pode acontecer. isso pode acontecer e já, existem plataformas, por exemplo, que estão criando contas para adolescente, né, tem outras, que tem também, se é uma criança, não pode todo mundo estar fazendo comentários no vídeo, o que que essa criança postou. Por quê? Porque ela está suscetível a uma série de riscos, como você falou. Se lá deixa lá aberto todos os comentários, por exemplo, a criança postou um vídeo,
né? Aham. E deixa aberto todos os comentários, vai ter gente que não tem noção. Por quê? Como eu falei, é um ambiente. É como se você vai no show, você vai na escola, são diversas personalidades, diversas educações, diversos critérios, né. E uma pessoa não está vendo que aquela é uma criança que está formando ainda está em formação do caráter, dos valores, né, E é vai criança e é ainda, né? criança, gente. Então você não Exatamente. pode, exigir acho que é importante a gente lembrar que existe também um decoro dentro, né. Porque se alguém sai na rua e começa a agredir, a chutar ou fazer alguma coisa contra um outro, um desconhecido, ela está sujeita ao rigor da lei, né. Sim. Você não pode sair ali e chutar uma pessoa, isso é agressão. Você não pode xingar essa pessoa. E daí o pessoal acha que no meio digital tá permitido, Eu e estou não tá. escondido atrás do teclado, atrás da tela, só que existem meios De de des buscar e descobrir isso e responsabilizar essas pessoas. Então, as mães elas precisam estar atentas que, o Estado é responsável por essa criança no mundo digital, assim como a gente saindo na rua, se acontecer alguma coisa, chamamos quem? A polícia. Sim. Né. Então, o Estado é responsável. As plataformas são responsáveis também pelo que ela está, disponibilizando por essa criança. Imaginemos lá a questão das montadoras de carro, que são ferramentas, elas estão colocando uma ferramenta à nossa disposição, a gente compra, né, enfim, que é o carro, e a gente vai andar por aí. Se acontecer alguma coisa, se o freio não funcionar, se é um carro novo, o freio não funciona, você está em dia com a manutenção, sofre um acidente, quem é que vai ser responsabilizado? A montadora, porque Sim. ela não montou direito. Igualmente, As aplicativos. Aham. os aplicativos, as plataformas, né. E a gente tem que entender também que hoje em dia isso é o mundo deles, é o mundo digital. Não adianta, porque a gente não fazia, não tinha esse acesso quando a gente era adolescente ou criança, né? E que a gente tem que entender que o mundo deles mudou, o mundo deles é digital. Então, hoje em dia, a partir de 9, 10 anos, as crianças querem ter o canal no YouTube, não é É. mesmo? Só que daí tem que ter um responsável junto, né? Eles não podem simplesmente vou lá e abrir uma conta, e tem que ter supervisão. Eu acho que a palavra-chave é supervisão, sempre orientação e sentar e conversar. Não Uhum. é mesmo? E sem os comentários, sempre tendo esses cuidados. Mas agora eu te pergunto como mãe mesmo, e tudo bem, uma coisa é a rede social, eles estão recomendando cada vez mais a gente segurar para não entrar logo, não deixar ter rede social, essas coisas só mais para adolescente. Mas o que eu pergunto e os jogos? Porque hoje em dia, eu vejo uma pressão muito grande, meu menino já desde 4, 5 anos de uma pressão que todos os meus amigos jogam, né, e ele também queria participar do jogo. E a gente foi tentando prorrogar, até chegou um momento que não teve mais. Então daí a gente comprou lá um outro joguinho que não tinha acesso ao online, era só o jogo mesmo em si, e Uhum. daí ele poderia também jogar, já tinha assunto para conversar com os amigos. Uhum. Mas eu vejo que tem muitos coleguinhas deles da sala de aula que têm os jogos online. E eles jogam entre si, e às vezes ele acaba se sentindo até meio excluído. Isolado. Isolado, porque ele não participa, entendeu? Então, e às vezes vem aquela pressão de eu quero, eu quero, eu quero. Inclusive, a gente usa daí esse momento de ensinar, de educar, a gente aproveita até as recomendações a mídia também. Então, até eu me lembro que passou uma reportagem no jornal, no Fantástico, se eu não me engano, e que eu, inclusive, chamei ele para mostrar: olha só, não sou só eu falando, é o mundo que está vendo que não está sendo adequado para a criança participar também dessa decisão. Uhum. Inclusive, ele me pediu: "Então, se não é adequado, você pode avisar as outras mamães das outras crianças, que Garoto também não se esperto, não é garoto adequado para esperto. mim, também não é adequado para eles". Isso. E eu falei assim: eu posso inclusive informar, mas a gente também tem daí a gente tem que entrar, né, a gente tem que respeitar, e daí a gente cai naquilo, não é porque os outros fazem que você vai fazer, a gente também tem que respeitar a opinião dos outros, É, a decisão de cada família. Mas os jogos também é muito importante. E como que a gente age é. com os jogos? Não, é aquela pergunta: "Mas mãe,
todo mundo faz. Exato. Todo mundo faz. Bom, na minha época, a resposta clássica da mãe era: você não é todo mundo. Mas É, não é por aí, né, gente? Por quê? Nós estamos inseridos no mundo. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Se o seu filho ele joga, e se ele joga online, o mais importante é estabelecer um canal de comunicação com você, né? Aonde que ele ensinar ele a não compartilhar senhas, não compartilhar dados pessoais dele, tipo, eu estudo no colégio X, eu tô na tal série, eu tô na sala XPTO, né? Não dá informações pessoais nesses jogos online. E os jogos online, muitos já, porque eles estão incluídos no ECA Digital. Eles estão responsáveis, né? aham, Eles são responsáveis por aquilo que nós tivemos um decreto recente que, por conta de situações que aconteceram, que esse decreto reforça ainda mais os controles de aferição de idade, de publicações e de conteúdos que a criança vai consumir e que não pode gerar risco, seja para a saúde mental, seja para a saúde física também, porque se permitem algumas funcionalidades desses jogos, acaba sendo uma porta de entrada para um agressor, para um criminoso virtual, para um predador aí que vai transformar essa criança em vítima dele. sim. Então, primeira coisa, não eh, não trate, não puna a criança e do tipo, você vai ficar sem celular, você vai ficar, não sei o quê. Você vai ficar sem jogar uma semana, porque aconteceu isso, 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 isso. Eu tô rindo porque eu já fiz dessa. Mas o que que vai acontecer? Ele vai pensar assim, se ele se sentir desconfortável no jogo, ele não vai falar. A tendência é ele não falar para contar. você, por quê? Porque Porque eu ele vou vai falar assim, criticar e ela vai me ó, cortar. qual que é a consequência disso? Eu vou estar, de certa forma, pedindo ajuda e eu vou estar recebendo uma punição. Exato. Então, o melhor, antes de tudo, é fazer alguns acordos familiares. Que Uhum. acordos são esses? É o acordo digital da família. Então, quais os aplicativos nós vamos ver, vamos usar, quais jogos que você pode, que você não pode, aonde você vai jogar. É muito importante ser num lugar que os pais vejam, e ao invés de observar, viu alguma coisa lá que, de repente, assim, passou na frente da tela e viu um negócio que não Não, gostou. Não é, tira isso daí. É assim, filho, filha, me mostra como é que é esse jogo. O que está acontecendo? saber o que tá Saber o acontecendo. que está acontecendo e daí conversar com essa criança. Eu sei que às vezes na hora dos 5 minutos, assim, É. gente, respira. Primeira coisa, no mundo digital, se você viu uma coisa que não é adequado, respira. É. Respira, calma, entenda a situação. Entendeu a situação? Você tem que ter o seu filho como um aliado e Até não pra ele como te alguém contar, né? para te contar, e não alguém que você vai punir, porque a tua responsabilidade é educar, a tua responsabilidade é orientar. Aham. E você não orienta gritando. É. É só a gente, assim, tem algumas coisas que no mundo físico mesmo, se a gente leva para o mundo virtual, né? Vamos por aqui, ó. Eu tô com esse copo, certo? E de repente, sem querer, eu esparramo água no chão. O que que você faria? Quem que derrubou? Eu derrubei, eu derrubei. A gente vai pegar um pano pra limpar, né? É. Isso, eu vou falar assim, putz, derrubei. Qual que é a tendência natural? Acontece, É. releva, vamos buscar uma solução. Quando é com o Agora, filho. se o filho derruba,
Poxa, por que você derrubou? Não faz Descuidado. isso, seu descuidado, desastrado. Não pode. Não pode, gente. Por quê? Essa criança, primeiro, ela vai entender que meu pai não está me orientando, ele está brigando comigo. E não aceita, não tolera erros também, E né? não tolera erro. E, gente, todo mundo erra. A gente está no processo de aprendizado sempre, né? Todo. E cada fase é um amadurecimento, Sim. né? Então, assim, traga o filho, aquela pergunta, né? Mas todo mundo faz. A resposta não é, mas você não é todo mundo. A resposta é, a minha responsabilidade é cuidar de você. É com você. É com você, é te orientar, né? E como o seu filho falou assim: "Ah, mãe, então fala com as outras mães para tentar", também existe a a criança, ela tem que ter a percepção de que os outros, cada casa, cada família tem valores, seus valores, suas coisas, e a responsabilidade da mãe é com ele. Assim como a mãe pode, você pode alertar as mães, mas se as mães não quiserem, de quem que é o problema? O problema não é dele e o problema não é seu. É dessa família que tem um outro estilo. Ah, tá certo, tá errado, mas não, tem um outro estilo de educação. Tem valores que não são totalmente iguais, porque se fosse igual, seria fácil. Baixa lá um template, né? Um framework, é assim, ó. Agora todo mundo tem que seguir isso. E eu vejo assim, naturalmente eles vão se assemelhando, vão criando aquele grupo de pertencimento. Os que jogam mais tal coisa vai se juntar mais de um jeito, os outros que não fazem vão juntar mais de outro jeito. Então, naturalmente, isso vai separando. Vai separando e vai criando a sua. Assim, cada um vai encontrando a sua tribo, né? Isso, Cada um exatamente. vai encontrando a sua tribo, e dentro dessa tribo mesmo é importante o, o respeito e tal. E, mais importante ainda, essa criança, ela tem que estar segura de que se ela se sentir desconfortável, se ela se sentir vítima de alguma agressão, seja física, verbal, alguma coisa que ela se sinta desrespeitada, ela tem que ter segurança para falar com a mãe dela, Com a com mãe, o com o pai, pai, com os ela avós, com com os quem ela se avós, sentir mais com a segura, né? pessoa, e isso, ela tem que estar num ambiente seguro para falar. Esse é o primeiro passo para não, vamos colocar assim, perder a criança no mundo digital, né. Sim. Então, vamos lá. Você se inteirar da rotina do seu filho, mas não como aquele chefe, Aham. né. Você é É que pai, você é eu mãe. vejo muito assim que depende muito da idade da criança. Porque Sim, quando são crianças pequenas, a é gente é o fácil. administrador. A gente é o que vai, faça isso agora, vai tomar banho agora, vai comer, vai. A gente põe a rotina. Entendeu? E eu sei que em certo momento eles querem, não, isso eu não quero agora, é o desafiar, é o entrar, mas a gente ainda é o administrador. Agora, quando eles já são para adolescência, aí isso muda. Aí a gente não é mais o piloto, a gente acaba sendo copiloto, né? Sim, porque tem E os isso amigos. isso é uma fase de desenvolvimento, é uma fase que ele, primeiro, antes dele se entender como pessoa, como gente, ele quer, digamos, às vezes até, eu sempre fiz assim, mas eu fazia assim porque meu pai e minha mãe mandava, e eu quero ter a minha decisão. Entendeu? Então é uma fase de descoberta, fase de crescimento, desenvolvimento deles. Só que eles às vezes meio que tem que renegar os pais para poder ele se enquadrar. Ele se enquadrar, que eu digo assim, ele se entender quem eu sou. E isso é uma fase de descoberta. Uhum. Então, só que a gente tem que estar vendo, a gente está olhando, igual assim, por exemplo, você tem que tomar banho no dia. O horário não é mais a gente que define, mas o banho no dia ele tem que tomar. Você já tomou banho É. hoje? E- A pergunta muda, é, não é o do imperativo: "Vá tomar banho agora", mas não exato. com esse tom, gente. Vai tomar banho, ó, É. venceu, né. Exato. E, "Você já tomou banho hoje?". Ou É. seja, você vai dando mais autonomia para a Isso. criança.
Isso Isso no físico, no e dia a no dia, digital no também isso. digital. Agora eu acho que o que é principal que a gente seria bom passar para os adolescentes, assim, para as famílias que têm adolescente, eu acho que assim, quarto não é local de ter televisão, e não é para ficar deixando celular, não pode deixar jogar joguinho a noite toda, virar né, isso aí não é Não é saudável, saudável. não é para ninguém, muito menos adulto, quanto mais um adolescente. Né, então eu acho que isso que a gente tem que deixar também de orientação e que são rotinas do dia a dia que a gente tem que mudar. Então, não é local para adolescente, não tem que ter televisão no quarto, celular é para estar usando na sala, no coisa, mas no quarto não é para ficar usando, rede social. Não, não. Até jogos, muitas crianças têm jogos dentro do quarto. Então, tem que deixar na sala para todo mundo estar vendo, porque daí diminui, digamos assim, 80% desses problemas que a gente tem no dia a dia aí com o digital já vai diminuir. É, uma coisa mais uma coisa importante, né, é que, orientar e explicar as O consequências. porquê das O coisas, né. porquê, e não simplesmente porque eu mandei, ou porque eu acho que tá certo, ou porque é o meu jeito, Aham, né. Então, assim, crianças, adolescentes, né, eles estão expostos às telas e eles estão ainda em fase de crescimento. sim, Você, pediatra, sabe melhor do que eu isso, né. Eh, e se não dormir direito, qual a consequência física, biológica que pode sim, acontecer, né. exatamente. Essa eu quando Não, se explica o motivo, é, as consequências, é mais fácil você conversar. É aquele teu negócio, vai atravessar a rua: "Ah, mas essa rua só vem de de um lá lado, para cá, de um lado". Não, você olha as 2. tem que Mas olhar para por os 2 quê? lados. Por que que você tem que olhar para os lados? Porque tem motoristas desabilidosos, vamos falar assim, ou ainda que cometem, Delito, infrações de trânsito e tal, ou às vezes por engano entra na rua. E o que que vai acontecer? Um carro pode te atropelar, esse atropelamento pode ser grave, dependendo da velocidade do carro. São coisas que ele não controla. Então, se ele não controla, o que que ele pode controlar? É olhar para os 2 lados e se certificar de que ele está seguro, que ele pode atravessar. E no mundo digital, os pais orientam, né, e essa orientação tem que chegar no ponto: "Olha, isso aqui não é adequado", e a gente conta com agora a ajuda das É, plataformas, né, sim, dos aplicativos, "Isso aqui não é adequado". "Ah, mas eu vou mentir". Gente, quantas crianças abaixo de 13 anos que já tinha conta em rede social, em jogos que não por quê? Chega lá e simplesmente colocava lá a data para cumprir, mas a criança tinha 10 anos, você vê. né. Eh, isso corresponde, por exemplo, a lá na minha geração e na tua, tem um filme que é para 16 anos. Eu tinha 12. Mas quem que vai me pagar, vai me pedir o meu documento para eu entrar, né? Chegava no cinema, né, na porta do cinema. Quem que vai? O mesmo acontece no mundo digital. Se você observar, as coisas que da nossa geração tentava se fazer, no mundo digital, ela só se adaptou, só evoluiu. Por exemplo, na minha época, Uhum. tinha o tal do caderno de confidências. O que que era o caderno de confidências para quem está assistindo e não é dessa época? Né, você teve também, Sim, eu também. Era lá: "Qual a tua banda favorita? Qual menino que você gosta? aham, Qual deixa um recado para mim. Qual é a tua música?". Esse era um caderno de confidências, tranquilo, mas tinha uns cadernos que eu preferia nem assinar. E o que que acontece? Passava-se para os amigos, né, e na primeira página a gente se identificava, daí na segunda página do caderno tinha uma pergunta, daí a gente só colocava o número e escrevia. E era às vezes 30, 40 perguntas. E ali você fazia confidências. Às vezes eu não respondia, porque tinha uma pergunta que não.
Porque eu tinha ouvido em casa que tinha Então algumas isso era coisas tipo que não. uma rede social da Isso época. era rede social analógica, né. Aham. E o mundo digital, ele só pegou isso, digitalizou e amplificou. Hoje não, a gente não entrega, né, aliás, hoje, no mundo digital ele amplificou, mas existem configurações de privacidade. Aham, Quem vê a minha rede social é só quem eu quero que veja. aham. Então é importante também os pais estarem cientes dessa privacidade, dessa existem configurações para proteger. E é importante ler, estar atualizado. Ai, mais uma coisa que eu tenho que tomar conta. Gente, eh, a educação dos filhos, ela não deve ser vista como um fardo. Sim. E sim, você está fazendo o melhor investimento que você pode fazer na vida. É criar um ser, né, e que é um ser que é o teu legado. Quando você não estiver mais aqui, esse ser vai estar aqui, Aham. né, então, eh, a gente tem que evoluir, a gente tem que saber como é que é as configurações de privacidade desse aplicativo. Esse aplicativo, ele tem como eu supervisionar remotamente ou ver? E se supervisionar remotamente, essa criança ela tem que saber que está sendo supervisionada, porque Avisar, né, antes. avisada antes, porque senão é espionagem, gente. É. E os adolescentes reclamam muito disso. Cadê minha privacidade? É. E a criança, ela tem, direito à dignidade, à privacidade, à expressão, né, à expressão, liberdade de expressão. Eu vejo muito disso, como antigamente o pessoal recomendava, né, os pais a fiscalizar, às vezes, chegava a cada tempo ir lá dar uma checada na bolsa das crianças, dar uma checada em busca até de drogadição, essas coisas. Isso, Então eu vejo isso como esse fiscalizar, é um cuidar, que é a função do pai e mãe também, de estar é fazendo isso. orientar, isso, E mas também igual assim, ó, a cada tempo eu vou ver, e dá aquelas batidas de vez em quando, e a mesma coisa na rede social. eu vou fazer auditoria. De tempos em tempos você vai receber. Na verdade, você não vai receber notificação que você vai ser auditado. A auditoria chegou. Chegou, exatamente. E, E e, tem as- que fazer. e tem que fazer, né? Outra coisa, do acordo digital, né? Aham. Vamos lá. Isso pode ser colocado. A gente não vai escrever um Fazer uma contrato, ata, né. não vai fazer uma ata e tal. Mas por que não? Faz reunião, sabe que teve o pessoal indica mesmo de fazer reuniões semanais eu não digo, mas mensal, com a família, né, de como se comportou, como não se comportou, e não é só para criticar a criança, é para no geral, assim, lógico que uma outra coisa você vai pôr, mas digamos assim, o planejamento familiar, ó, então a gente vai, digamos, final do ano a gente vai para uma viagem, você pode às vezes dar opções de escolha para a criança participar, mas a decisão final é do pai e da mãe, Isso. entendeu? Com a nossa Constituição, esse poder, ele vira poder familiar. Essa é uma transição muito importante que, infelizmente, muitas famílias não têm conhecimento total disso. E o que que é o poder familiar? É a família que toma decisões. Os pais, eles são: "Ah, mas então tirou o poder dos pais?" Não, Nunca tiraram o não poder dos pais, tiraram, né. nunca tiraram o poder dos pais. Por quê? A criança, até os 16 anos, ela é considerada totalmente incapaz. Depois, quem é que toma conta? Se ela é incapaz, ela não pode realizar negócios, jurídicos, então ela não pode vender carro, ela não pode comprar um carro, ela não pode assinar contratos. De quem que é a responsabilidade civil, então, e patrimonial? Dos Dos pais. pais. Então não tirou o poder dos pais. E depois, quando ela cita até os 18 e tal, quando ela está relativamente, e ela pode ser emancipada, enfim, tal, daí é outra história. Mas a gente pode entender que até os 16 anos, se essa criança, se esse adolescente, né, gente, já 16, se ele não for emancipado, se ele não casou, né, entre 16 e 18, né, e tal,
ele é incapaz. É o pai e a mãe que decidem. É o pai e a mãe. Em muitos lares brasileiros, a gente sabe que é a mãe que é responsável por ele. Mas a decisão é o poder familiar. Então, essa reunião mensal, quinzenal, semanal, ela é justamente para discutir assuntos da família. Família. E, então, vamos lá. O que que nós melhoramos? O que que nós evoluímos? O que cada um precisa eh, aperfeiçoar, melhorar, para que a família melhore, a família evolua. Isso é uma diferença gritante para melhor, né? Sim. Porque, como você falou antes, lá na introdução, ah, tem pesquisa que as crianças elas influenciam na decisão do carro, na decisão de De aparelhos, enfim, compras. compras da família. Mas espera aí, como é que é essa influência? Se ela é ordenada, se ela é coordenada, porque é importante que essa criança ela tenha uma voz, ela tenha uma autonomia dentro da fase que ela está, do que ela pode influenciar. E não simplesmente, eu quero porque todo mundo tá usando, todo mundo está querendo, né? Então, o diálogo, a orientação, o diálogo e você saber que o seu filho, esse estabelecimento de confiança, ele é muito importante e muito fácil de quebrar. Por exemplo, e os pais têm que cuidar para não quebrar essa confiança. Por quê? Ah, o filho foi pego, sei lá, um conteúdo inapropriado para ele, o pai ou a mãe flagrou ele. Daí chega no churrasco de domingo, Ai, conta para todo mundo. ou ainda, se ele vem e fala assim: "Mãe, olha, como o seu filho te procurou, fala lá com as mães a respeito". Daí chega no churrasco de domingo, olha, porque ele pensa, gente, olha só, e, E né, conta o assunto. e conta o E expõe a assunto, criança. expõe a criança. Existem formas de você expor com o consentimento dela. Olha, isso aqui eu achei muito importante. Posso compartilhar? Né? É. É uma coisa, você estabelece uma relação, você fortifica essa relação. E não assim, pronto, agora, se acontecer uma situação que não acho, eu me senti desconfortável, constrangido, e eu pedi socorro para minha mãe, para o meu pai, cara, e eles fizeram, às vezes, Às vezes os pais até acertaram na hora de conversar, interagir, reagir ali com a criança, mas erraram nesse momento que expõe para toda a família, e né. daí vira motivo de chacota, vira bullying dentro da É, família. A gente tem que exatamente. tomar cuidado de trazer os problemas do digital para o físico de uma forma que aquilo que não aconteceu, que conseguimos inibir também no digital, no físico espalhou, É. espalhou, né. Então, assim, fazer acordos, Aham. né, como eu estava falando lá dos acordos digitais, né. Colocar em ata e tal, depende. Se isso funcionar para vocês, faz lá, coloca na porta da geladeira que todo mundo vê, mas assim, para esse mês, quais são as metas também desse mês no digital? E os pais sabendo, eu acho que vale a pena, explicar sobre alguns pontos, e não com juridiquês, eu acho que assim, como um bate-papo com as crianças de que não só os pais são responsáveis. As plataformas, os aplicativos, os jogos também são. E se eles encontrarem uma coisa que agrediu e Não que foi bacana, não não foi foi legal. bacana, foi constrangedor, olha, fulano falou isso lá, eu estava no jogo online, né? Aham. Evoluímos, a criança já está com autonomia para estar com o jogo online. Mas olha, o fulaninho lá recebia um xingamento e aquilo me machucou, né, a gente de repente o cara fez um comentário, um cara que eu não sei se é um cara,
É, Eu não sei se é uma criança, eu não sei, né? Hoje, ainda as plataformas estão se adequando. Então, pode escapar alguma coisa da auditoria deles. sim. Então, a criança, o adolescente, ele tem que se sentir confortável e falar assim: puxa, aconteceu uma situação assim e eu não gostei. Não gostou? É ensinar a esse adolescente e tal, ele pode denunciar na plataforma. Assim como a gente tem comentários na rede social que a gente pode excluir, que a gente pode denunciar. Denunciar por quê? Ah, porque está se passando por outra pessoa, ou porque tem violência, porque foi violento, porque tem um conteúdo não adequado para a minha idade, ou porque é uma informação falsa. Isso existe. Nos jogos digitais online, primeiro, que os jogos eles têm que ser disponibilizados de acordo com a faixa etária, Isso mesmo. né? Então, apareceu lá na sala lá que a gente está jogando e que, é agressivo, tal, denuncia. E tem que ter o canal aberto para falar com os pais, para os pais tomarem decisões relativas àquilo. Se a plataforma não tomou, daí os pais podem denunciar. Existe a Agência Nacional de Proteção aos Dados também, que é a ANPD, tá? A ANPD, ela é como se fosse para telefonia é a Anatel, né? Para energia é a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Existem para aviação a ANAC, que todo mundo sabe, né, que quando acontece alguma coisa, a ANAC disse que não Os sei o quê. convênios da ANS. Isso! E a ANS para saúde, convênios. E para proteção de dados existe a ANPD, que tem um canal de denúncia. Ah, Isso é muito importante. Eu vou deixar depois o link para denúncias e um canal. Então, se a plataforma não está adequada, tá né, fazendo seu ou não papel? está fazendo o seu papel, não fez o seu dever de casa, então a gente age como fiscalizador deles. Porque se a gente encontra alguma coisa, você vai viajar de avião, encontra do lado, o assento do lado não tá ali. Como já aconteceu comigo isso uma vez. O que você vai fazer? Primeiro você chama a comissária. A comissária, nessa analogia, são os pais, né? Aham. E a comissária, o que ela vai fazer? Ela vai reportar isso também. E os pais aqui, eles têm papéis duplos. É a comissária, mas é também, como ele é responsável pela criança e pelo adolescente, ele faz o papel dessa criança e adolescente e vai fazer a denúncia também. Acaba sendo uma vítima também daí, né? É uma vítima. É. E é nesse ponto que os pais têm que entender que se ele viu um problema e ele não denunciou, daí sim ele pode ser responsabilizado, Uhum. né? Então, eu acho importante isso tudo, os pais saberem que a maioria só fala assim, quando aparece uma notícia, alguma coisa, cuidem dos seus filhos na rede. Mas Tão isso é vago, né? tão abstrato. O que é cuidar? E daí vem os extremos. Me dá o celular. Vou tirar o computador de você. Vou tirar. Mas espera aí, vai tirar o computador? Mas e se essa criança já faz, por exemplo, tem aula à distância? É. Se ela está fazendo algum curso à distância, se ela precisa fazer um trabalho para a escola, se ela já está numa idade que faz trabalho, não à mão, não faz mais maquete e tal, mas faz trabalho, como é que ela vai fazer? Vai voltar à idade da pedra, como os maias e os astecas faziam, escrever à mão? E todos os colegas estão entregando impresso e tal? Não é tirar a criança do mundo digital, a criança e o adolescente do mundo digital. É informar, orientar como ela deve se portar no mundo. Porque é isso que a gente faz no mundo físico. Ensinar como se comportar. E ensinar como se comportar. Certo? Então, assim, fazer os acordos digitais em família, o que nós vamos consumir
de produtos, né? Quais os jogos? Isso é um produto. É o produto. E o mundo digital é um meio, não é ferramenta. Né? Aham. Então, o que nós vamos consumir? Aonde nós vamos consumir? Sim. Então, o melhor é estar todo mundo junto. E quando o pai ou a mãe chega e fala assim: me explica esse jogo aí, como é que joga? Posso jogar com você? Você consegue entender o mundo digital, o que ele está consumindo e quais os possíveis perigos que ele pode estar sujeito. É diferente de desliga isso aí. É que Não, daí você participa e até você vai ter mais argumento para conversar com a criança, o adolescente, né? isso, Do que realmente está fazendo adequado ou não para ele. isso. É você transformar, transformar para o mundo digital, porque ela sabe, como é que foi na escola hoje? É. E aí, me conta, o que você tem de dever? Você faz parte da rotina da criança no mundo físico. Então, você tem que fazer parte da rotina da criança, do adolescente no mundo digital. Contando que no mundo físico existem autoridades, existem para você pedir socorro e tal. E no mundo digital Também. também existe a lei, existe o ECA digital, existe o regimento, o decreto que entrou recentemente em vigor, né? O ECA digital entrou em vigor em 17 de março desse ano, então é uma coisa ainda bem recente, né, que os pais não estão ainda Sabendo. sabendo, porque tem coisa, inclusive, desde lá de 1900 e lá vai bolinha, que também muitos pais, porque a lei é para o advogado, É, e eu só procuro o advogado quando eu tenho problema, não faço a parte preventiva, né? exatamente. Então, o Estado, vendo que muitas coisas, muitas histórias, muitos finais tristes, muitas consequências sem reversão aconteceram, ele falou assim: espera aí, a gente tem que regular isso, É. E né? ainda bem que tomaram uma atitude, né? E que viram que não é só no Brasil, É no é mundo. no mundo. Isso. Que os problemas estão acontecendo no mundo todo. Uhum. Então, a gente viu desde a parte do desenvolvimento, que hoje em dia a gente é enfático em dizer que não pode usar tela em criança, principalmente abaixo de 2 anos, que eles estão na fase de crescimento e desenvolvimento, que isso estava atrasando o desenvolvimento na parte da linguagem, de imitação, de conexão com a família. E a criança ficava, não é só 4 horas, como em 2008, era muito mais tempo, e porque daí não tinha intervalo, a televisão, as telas estavam cada vez melhores, a imagem cada vez melhor. Então a criança, e era uma coisa sem fim, que aquela criança ficava assistindo desenho o dia inteiro. É. E você falou do desenvolvimento de não dar tela, de não, né, dar tela para criança abaixo de 2 anos. Recentemente eu vi uma cena e eu fiquei pensando assim: será? Será que qual que era a cena? Tava o nenê no colo do pai, dando de mamar, então a mamadeira aqui e tal, a criança ali, e o pai, a criança no colo, aqui, e o pai com o celular aqui, olhando. Ou seja, ele não estava dando de mamar para a criança. Não estava nem prestando atenção, não estava Ele não estava gerando participando, conexão, não né? está gerando conexão. O que ele estava fazendo? A criança ela estava acompanhada, mas solitária. Por É. quê? Porque o pai não estava presente. A- E a criança quer atenção, né? Ela precisa de atenção. Atenção, cuidado Ela precisa de atenção, de cuidado e de orientação. e segurança. E segurança. Então, assim, que cuidado que estava sendo dado para aquela criança? E se ela escorregasse e caísse? Isso poderia acontecer e o pai não estava tendo noção do risco que estava. Então, daí ainda a gente entra em outra parte, que além da gente mudar a rotina e mudar a orientação para as crianças, a gente tem que se policiar e olhar para a gente, que a gente também tem que agir, e a gente também tem que criar conexão quando tá com a criança, Tá com tá a com a criança. criança, não tá no celular Então, vendo. ao mesmo tempo que a gente quer que a criança fique menos tempo em tela e celular, e o A tela, gente quando tem a gente fala em tela, não pode tela, não é só o celular, que o pessoal só acha tela celular, é a TV,
televisão. a TV. Sim, Então, realmente, a gente tem que estar desligando a televisão, tem que estar conversando, sentando, brincando com a criança, né? E isso a gente muitas vezes, por mais que já tenha orientação, a gente fala, reforça, se a gente vê nas consultas, ainda é a minoria. Ainda tem muitos pais que deixam acesso à criança, por aquele N motivos que a gente já até conversou, do trabalho, carga de trabalho, os deveres que chega, a mãe também tem que, é a segunda jornada, né? E acaba deixando a criança na tela. E às vezes eles falam assim: ah, mas a criança se torna insuportável se eu não coloco. Mas tá assim porque você expôs. Porque a partir do momento que você já tem a noção, já tem a clareza que não pode pôr até 2 anos, por uma razão que a gente já está explicando, já uhum, falou, então tem o entendimento. A partir do momento que a gente quer que os adolescentes, depois que entenda, cumpra, que mude, as mães também. A partir do momento que a gente ensina e fala, ó, tá ruim, tá dando ruim aí esse desenvolvimento com a tela. Então a gente tem que mudar, porque sim. tá tendo atraso no desenvolvimento, atraso da linguagem. E não são todos autistas, é por causa da tela. Entendeu? Esse atraso da linguagem é por causa da tela. Então, a gente tem que não expor. Então, Sim. a partir do momento que a gente já tem estudo, já tem comprovando isso, e você vai ver que se você não expor, a consequência é o dia a dia mais leve. Aí a criança vai se interter com um brinquedo que você deixa ali. Deixa ela no cercadinho, um brinquedinho e vai fazer suas coisas. Isso. E assim, a criança, ela aprende pelo exemplo. Exato. Então, se a criança tá falando comigo e eu tô lá, aham, Nem prestando atenção no que é ela tá isso. falando. Não, não, tá tudo certo. Mas, pai, eu posso ir no churrasco e passar o final de semana na casa do meu amiguinho? Aham, pode. Então tá, vou arrumar minha mala. Oi? O quê? O que É, que você falou? Qual é a consequência? Quando ela tiver com a tela, a probabilidade dela repetir o mesmo comportamento é. é altíssima. E como os pais brinca com a criança, vamos lá para uma criança um pouco maiorzinha, lá com 5 anos e tal, que já quer se interessar por ver vídeo e tal na internet. Por quê? Porque os pais estão vendo, né? E tal. E às vezes fala assim: ó, isso aqui, olha que A gente legal. mostra. A gente mostra. Se mostra, porque é uma coisa adequada. Então, pode usar esse discurso do tipo: não, porque papai e a mamãe tá vendo algo que é adequado e tá te mostrando uma coisa que é para você. Né? Não vai lá ligar a televisão e ficar no loop infinito de, né? Entra lá numa plataforma e num loop infinito de vídeos e de coisa que não agrega, né? Então, assim, introduzir, assim como tem introdução alimentar, tem introdução a autonomias das crianças, existe também uma introdução ao mundo digital. Sim. O que não vai só, agora você vai, então, você não vai abrir uma conta de uma rede social para uma criança de 4 anos. Sim. Mas ela vê desenhinho, ela vê televisão. Tudo bem, mas isso é regrado. Isso tem tempo. É o tempo de tela. É o tempo de tela, né? Não vai ficar, então tá, eu tenho um trabalho muito importante, então eu vou pegar, vou dar meu tablet para ele vai ficar lá e vai ficar O que aconteceu muito na pandemia. Os pais tinham que trabalhar e as em crianças em casa. casa, e aí deu um boom de Sim, acesso realmente às redes sociais isso. E e a daí, plataforma. de repente, a mãe, o pai, quem está assistindo, né, a esse episódio pode pensar assim: putz, então eu fiz tudo errado, porque eu já dei celular pro meu Já filho, passei por tudo isso. já dei tela, porque na pandemia eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer. Já proibi um tempo. Já proibi, já deixei de castigo, já não sei o quê. Então agora não tem salvação. Fiz tudo errado. E daí faz o quê? Mais uma culpa para os pais. Calma. É. Respira. O que passou, passou. O que passou, passou. E você fez conforme a informação que você tinha. E o entendimento que tinha na E época. o entendimento que tinha na época. Então, assim, calma, calma. Como eu digo sempre, assim,
tranquilo. Vamos ver daqui para frente. O que que a gente pode fazer? E também fazer uma mudança mega extra radical não é saudável para ninguém, porque a probabilidade de você cair na rotina anterior é altíssima, porque toda mudança radical geralmente ela indica uma fuga e não uma transformação. A gente tem que ter essa transformação para sedimentar, para você, de fato, aprender e colocar em prática. Então, por isso, reuniões familiares. Qual que é a meta esse mês? Esse mês vamos diminuir o tempo em tela como família, Aham. para Todo gerar mundo, para né? todo mundo, né? Ah, vamos fazer um inventário, né, mas não precisa colocar esse nome, mas vamos fazer um levantamento aqui de quais redes sociais, de quais aplicativos, de quais plataformas nós consumimos como família, e não é no sentido, eu quero. Não vou falar isso aqui, porque senão vão achar que eu vou ser punido. Não, gente. É uma conversa franca. Às vezes desconfortável para o pai e para a mãe, mas se vê alguma coisa desconfortável, primeiro, respira. Vamos entender. Mas por que que você utiliza isso? Como? Me ensina. Acho que essa palavra também é bem interessante. Me ensina. Vamos jogar junto? Me ensina a jogar, Uhum. né? É aquele teu negócio. No mundo físico. Pai, ó, eu quero ir, pai, mãe, eu quero ir jogar futebol no clube tal. Tá bom. O pai ou a mãe só vai lá e deixa ele na porta e só volta para buscar? Não, ele vai lá fazer inscrição, vai fazer a matrícula, vai Vai participar, conhecer, vai conhecer a infraestrutura, vai assistir algumas as aulas. aulas. É, E por que que no mundo digital a gente não faz não isso, faz né? isso? Então, a grande lição aqui, né, é que você não vai tirar o seu filho desse mundo, você vai acompanhar ele nesse mundo. Tá junto, né? Tá junto, não é tirar ele do mundo digital, Uhum. mas sim educá-lo pro mundo digital. Sim. E outra coisa que eu acho importante também é o seguinte, a gente vê a mudança do comportamento das crianças que fica muito tempo em tela. Então, esses combinados de a quantidade de tempo, então até 2 anos o ideal seria nada de tela, aí depois 1 hora ou, né, e a gente tem que ir controlando o menos tempo possível. E a forma da gente conseguir esse menos tempo possível acaba sendo o quê? É colocando outras atividades. Então, assim, às vezes estimular uma atividade física, estimular esporte, no final de semana é sair passear, vamos no parque, vamos ver outras coisas, vamos na casa do vô, da avó. E porque eu vejo muito assim, às vezes a criança vai para a praia e não quer ir para a praia, porque quer ficar assistindo. Tem, Não vai tem tomar sol. adolescentes, tem adolescentes, vamos para a praia passar a temporada. Não, eu prefiro ficar aqui que lá não pega internet. Você tá entendendo? Então, olha que mudança de comportamento, e às vezes mudança de comportamento da família, porque não quer deixar de estar na tela. E a gente, onde que a gente ia imaginar? Imagina uma criança pequena que gosta, sempre se divertiu e quer ficar o dia inteiro na água, de repente, por causa da tela e do vício, né? Acaba sendo, não quer ir para uma praia. Uhum. Então, tão grave que é isso, né. Então a gente tem que saber que é o equilíbrio. Então a gente tem que ir para equilíbrio, e a gente tem que colocar as outras atividades e não ficar só em um. Então, até para prevenir a obesidade infantil, porque daí fica acabando comendo coisa mais calórica, fica consumindo mais produtos, né, mais coisa de vez que em vez de estar, queimando caloria. Aham. Brincando, interagindo, conversando, é interação social, tanto que a gente fala que eles têm que ter interação social. Acaba sendo uma escapatória isso aí. Mas como que eles vão ter interação social se o pai, a mãe também estão lá, às No vezes, na digital. tela, no digital, na tela infinita? Então, também existe uma educação
parental Sim, disso. Então, o menos tela, porque se você vai brincar com o seu filho e tal, você tem que estar presente, presente. É. né? Tem que estar presente. E isso assim, se o pai ou a mãe só tá ali, ou o responsável pela criança, Uhum. né, só tá na internet, a babá tá cuidando e tá lá. Isso também é um problema, porque você tá dando um exemplo para uma criança. E numa discussão, o primeiro argumento que vai vir é assim: "Mas você fez isso", Exato. né. Então, esse do diminuição de telas é também para os pais. E também uma questão de, assim como nós temos o ECA digital, existe a lei também para crimes virtuais. Isso. Por quê? Os pais também estão expostos nas redes sociais deles a bullying, a xingamentos, A a golpes. a golpes, Isso é outra né. coisa também que a gente Golpes, existe aí uma gama, uma variedade de riscos que os pais também estão. Então, uma forma também não é assim: "Ah, agora eu não tenho mais rede social, agora", não, gente. É usar com critério e saber que, se você também fica muito tempo em tela, porque você já ficou em tempo em tela, muitas vezes, dependendo da espécie do seu trabalho, você fica no computador o dia inteiro, você já está na tela o dia inteiro. E isso também, a gente tem lá filtros para luz azul, para colocar nos óculos, existe uma série de cuidados, né? Levanta um pouquinho, se exercita, não fica o tempo todo sentado, que é o que nós deveríamos fazer, que às vezes a gente não faz também. daí a gente quer exigir que eles façam atividade física e os pais também não fazem. Isso, por isso o conselho familiar é importante, É. né? E, principalmente, orientar. Não compartilhe informações no mundo digital, porque você não sabe quem é que está ali com você. Não orienta o filho dos perigos. Olha, se você contar qual que é o colégio que você estuda, qual é a sala, quem são os seus amigos, quem são a sua, né? Tal, a probabilidade, você pode estar sujeito a riscos, sim, de lógico, a gente não precisa ser tão dramático, mas eu vou ser dramático para vocês captarem a mensagem. Risco de sequestro, risco de golpes, risco de assédio cibernético, tipo: "Ah, mas vamos conversar agora só eu e você, eu sou seu amigo", e daí puxa para um WhatsApp, É. uma ferramenta, uma mensageria, e de repente do outro lado tá um assediador, um predador, né, infantil, que vai assim: "Ah, mostra tal coisa, mas é só pra não, mas eu sou seu amigo". Você E mostra o seu que eu depois vai mostro o ch meu. e E depois vai depois vai chantagear. chantagear essa criança, e essa criança, ela Não não vai vai saber contar, agir. ela não É. vai saber agir, porque ela não tem a confiança para contar para os pais. Por quê? Porque os pais primeiro vão me punir, ao invés de procurar a solução, e a solução não é a criança em si. Primeiro é a orientação para inibição, prevenção. Aconteceu, então vamos resolver. A gente vai: "Ah, mas ela é minha amiguinha, mas ele é meu amiguinho". Tem que explicar que existe deepfakes. O que é um deepfake? Você coloca a foto, a imagem de uma pessoa, coloca a voz de uma pessoa, só que do outro lado da tela é um criminoso. Coloca lá a foto de uma criança, foto, Justin Bieber. o Justin Bieber. E daí a gente fala, quando vê que algum adulto caiu num golpe, assim, fala assim: "Não, mas eu acreditava que eu estava falando com o Bill Gates". É. Ah, eu era noiva do Brad Pitt. Esse foi o episódio aí que rodou o Brasil inteiro. Foi um deepfake. E as crianças estão sujeitas a isso também. Então tem que explicar isso, que às vezes, por isso que é bom conversar com quem você conhece no mundo físico. É com teu amigo, é com a tua amiga, e estabelecer uma palavra de segurança. É. O que é essa palavra de segurança? Você estabelecer com seu amiguinho também, orientar que, se você vai conversar,
conversa, fala assim: "Ah, e qual que é aquela palavra?" É tal. "Ah, então eu estou conversando com a pessoa certa". Recentemente eu recebi no meu WhatsApp a foto de um amigo meu, um número de um amigo meu, e a mensagem dizia assim: "Oi Ju, troquei de número". Qual que anota esse aí. Qual que é a primeira coisa que me passou pela cabeça? É golpe, né. Só que eu peguei e mandei um áudio. Eu falei assim: "Se você é meu amigo, complete a frase". E ele do outro lado riu, gargalhou e falou assim: "É isso mesmo", porque não sei, uma brincadeira que a gente faz e que ele sabia. Eu fiz e eu sei que ele sabia responder. E a gente não tinha combinado nada de frase. Mas é que com a convivência e com a voz dele, eu falei assim: "Não, É é". ele. E daí depois eu fiz uma chamada de vídeo ainda. E Aham. assim: "Mas tudo isso é medo?" Eu falei assim: "Você não sabe o que que eu vejo", É, né. exatamente. Então, assim, eh, combinar com a criança rituais, protocolos de segurança. Então, se é um amigo, se é a mamãe, se é o papai, se ele já tem celular, se é a mamãe, se é o papai, combina uma palavra de segurança para saber. A mesma coisa quando algum estranho vai buscar a criança no colégio, o que que os pais fazem? Falam com a orientação, com o colégio, Para né, liberar. para liberar. E se não tiver isso, Não sai. não sai. Exatamente. Né, são combinados, assim, e que pode ser feito a ideia de conselho familiar, de reunião familiar, para fazer os combinados, é excelente, porque também a criança ela pode falar assim: "Poxa pai", ela tem que ter a segurança de falar isso: "Poxa Sim. pai, domingo você falou aquele negócio lá sobre o que que eu fiz e tal, e eu não gostei". É assim que a gente vai também aprendendo a lidar, né. Isso, Porque porque como a gente fala, é um processo de aprendizado de para todo mundo. todo mundo, para É, todo mundo, né, então é isso, o ECA tá aí, a responsabilidade tá nas redes, né, no mundo online, no mundo digital, não é só dos pais, até porque os pais não têm expertise para ficar vendo se aquilo ali foi programado para gerar vício, se é. aquilo ali foi programado para alguma coisa. Não. Então, o ECA tá aí, o ECA digital tá aí, o Tá ECA aí para desde somar 90 com os pais. para somar. Não é mais uma lei, mais um fardo que eu vou ter que seguir, que eu vou ter que aprender. Ela está aí para ajudar os pais na proteção dos filhos. E não é tirar as crianças do mundo digital. É saber e aprender a orientar essas crianças, porque o mundo digital faz parte de todo mundo. Isso mesmo. E cada vez vai fazer mais e mais e mais, e a Mais e gente não sabe mais. como que vai ficar isso. Isso, Mas a isso. gente quer não só o digital, mas a gente quer o físico junto. Porque eles habitam, né, junto, 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 não exatamente. dá para. "Ah não, então agora", você não vai tirar seu filho do mundo físico, então por que que você vai tirar ele do mundo digital? É, Mas, do mundo físico, não é porque ele está no mundo físico que você vai deixar, por exemplo, uma criança de 3 anos atravessar a rua sozinha. exatamente. É a Não mesma pode. coisa no mundo digital. Existem coisas para cada fase. Exatamente. Só tenho que te agradecer, doutora Obrigada. Juliana, muito obrigada, esclareceu bastante. Eu também tenho que mudar algumas coisas Todo mundo depois da sempre gente tem. depois da nossa conversa, esclarecendo cada vez mais, e eu acho que muitas mães também vão aproveitar essa informação, eu acho que tem cada vez a gente tem que debater mais sobre esse tema, ainda né, essa lei aí ainda está no começo, né, agora em março, Que decreto e a lei. né, o ECA digital entrou em vigor dia 17 de março de 2026. Então, Então, assim, tá cheirando novo. A lei foi publicada em 2025, mas entrou em vigor agora. Então, até a Agência Nacional de Proteção aos Dados também está se adequando aos controles, né. E a aham, gente tem que lembrar, a gente tem um órgão que fiscaliza e teve vazamento de informação.
Os pais têm que saber disso. Teve vazamento de informação minha na internet ou em algum lugar virtual ali, existe um lugar para correr. Mesma coisa, quando isso também é papo para uma outra sessão, do tipo, tá, mas eu chego no posto de gasolina, eu coloco meu CPF ali para ter mais desconto. Será que posso? Será que não posso? Eu tenho que saber o que esse posto de gasolina vai fazer com o meu dado. Vai vender ele na Deep Web, porque é um cadastro? E informação hoje vale ouro, né? Exatamente. Então, Isso aí vai hashtag ser fica a dica para o esse- próximo. pro próximo. Então, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Espero ter gostado. As mães também. Adorei. Estamos juntos e entender para agir.